Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar explorando o mundo dos números naturais. Na aula de hoje, a gente vai estudar critérios de divisibilidade. Mas para que saber isso? Critérios de divisibilidade é o seguinte: a gente vai avaliar se dá para a gente dividir ou não um certo número por outro, tá? Eu já adianto que é muito importante que você já tenha uma boa noção da divisão, porque a gente vai precisar para a aula de hoje. Então, vamos lá entender como é que isso funciona. Então, vamos lá. Só para retomar o conceito, a gente vai verificar quais são os tipos de números que a gente consegue dividir por outros números, tá? Isso, relembrando, tem que ser divisões exatas, quando o resto é zero. Por exemplo, a divisibilidade por 2. Quais são os números, ou um certo grupo de números, que a gente consegue dividir por 2, sendo que o resto tem que ser zero? Tá? A regra aqui é muito simples. Observem só. A regra é somente essa. Toda vez que a gente observar um número par, a gente pode ter certeza que ele é divisível por 2. Ou seja, a gente vai conseguir dividir aquele número par por 2. Por exemplo, eu vou pegar aqui o número 40. A gente sabe facilmente que 40 é dividido por 2 vai ser 20, ok? Veja que 40 é um número par, 2 é o número que a gente está analisando e o resultado é 20, e é um resultado exato. Se eu pegar, por exemplo, o número 38, veja que 38 é um número par, tá? Número pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, qualquer número terminado com esses algarismos, a gente poderá dividir por 2 facilmente. 38 dividido por 2 vai dar 19, ok? 38 dividido por 2 é igual a 19. Então, o objetivo é a gente perceber rapidamente, sem precisar fazer a divisão, se dá para dividir, tá? Porque a gente poderia pegar o número 147. Será que 147 dá para dividir por 2 sem que a gente precise dividir? Não dá, porque 147 é um número ímpar, tá? E se os pares dá para dividir por 2, os ímpares não dá para dividir por 2. Sempre vai sobrar o resto 1, tá bom? Então o objetivo da nossa aula é essa. A gente vai analisar alguns números para a gente poder descobrir quais números a gente consegue dividir por ele. O próximo número que nós iremos analisar é o 5, a divisibilidade por 5. Qual é a condição para um número ser divisível por 5? Veja só. Então a ideia é apenas essa. Quando o número for terminado em 0 ou em 5, pode ter certeza que aquele número dá para dividir por 5. Vamos ver alguns exemplos. Veja só, eu tenho o número 40. 40, será que eu consigo dividir por 5 com o resto zero? Consigo, né? Por que eu sei? Porque 40 termina em zero. Então, a gente pode dividir por 5. E aqui a gente vai ter o resultado 8. Tá? Lembrando que aqui eu já vou fazer as divisões diretamente, tá? Sem precisar fazer aquele cálculo, porque isso a gente já estudou em aulas passadas e você já deve saber disso. Agora 30. 30 termina em zero e eu consigo dividir facilmente por 5, que vai dar 6. Então veja que termina em zero, então eu já sei que dá para dividir por 5. E 95? Veja só, 95 termina em 5. E pela regra, todo número que termina em 5 dá para dividir por 5. Então 95 dividido por 5, fazendo lá o cálculo, a gente vai ter 19. Então a regra é apenas essa, tá? Só tenha muito cuidado, porque a gente vai analisar várias outras situações.
Então tenha cuidado para não se confundir a regra de uma com a regra de outra, tá? Cada número vai ter uma regrinha específica, mas é bem fácil de aprender. Vamos ver mais alguns casos. E o número 10? O que será que acontece com ele? Quais números a gente consegue dividir por 10? A regra também é muito simples. Veja só. Veja que ao contrário do 5, que a gente tinha lá os números terminados em 0 e em 5, para um número ser divisível por 10, aí ele tem que terminar em 0, apenas 0, tá? E para dividir também é muito fácil. Por exemplo, a gente vai ter o número 40, o número 30 e o número 1200. Veja que todos terminam em 0, então eu posso dividir eles por 10. E o resultado? Veja só um truque que você nunca deve esquecer. Qualquer número que eu vou dividir por 10, se ele tiver um 0 aqui, o que eu faço? Corto aquele 0, corto esse 0. O meu resultado vai ser a mesma coisa que 4 dividido por 1, que vai ser 4. Simples assim. Eu tenho aqui também 30 dividido por 10. Veja, termina em 0, corto esse 0, corto com esse 0. Eu tenho aqui 3 dividido por 1, que vai dar 3. Então, aqui 1.200 termina em 0, eu vou poder dividir por 10. Olha só, aqui tem 2 zeros, né? Mas eu vou poder cancelar somente um deles. Corta esse 0, corta esse 0. Então, eu vou ter 120 dividido por 1. E 120 dividido por 1 vai dar o próprio 120. Veja que é fácil, muito fácil, a gente saber quais são os números que a gente consegue dividir por 10 e muito mais fácil ainda, dividir pelo próprio 10. Se ele tiver um 0 ali no final, é só cortar aquele 0 e dividir o número que sobrou por 1, que vai ser aquele próprio número. Vamos acompanhar agora a divisibilidade por 3. Daqui em diante, vai parecer que o critério fique um pouco mais complicado, tá? Mas é preciso muita atenção para entender como é que ele vai funcionar. A divisibilidade por 3, a gente vai ter que analisar uns outros aspectos, tá? Sem que seja o final daquele número, tá? Então, preste bem atenção. Veja só a regra. Observem só, que na divisibilidade por 3, a gente vai ter que analisar a soma dos algarismos que formam aquele número, tá? Lembre que número é todo aquele que representa quantidade. Algarismo são os símbolos que formam aquele número. Já já a gente vai relembrar isso daí. Para que fique melhor, vamos relembrar alguns números, tá? Ali menores, pequenos, que são divisíveis por 3. A gente tem o número 3, a gente tem o 6, a gente tem o 9, tem também o 12, tem também o 15, o 18 e assim por diante. Ou seja, quando a gente somar os algarismos de um número e no final das contas resultar em números como esses, porque esses aqui são divisíveis por 3, significa que aquele número maior também é divisível por 3. Vamos acompanhar só. Eu tenho o número 2.541. Será que ele é divisível por 3 sem que eu precise dividir por 3? Vamos ver só. O objetivo aqui é somar os algarismos. Primeiro vamos fazer a soma. Vai ficar 2 mais 5 mais 4 mais 1. Agora vamos ver o resultado. 2 mais 5 vai dar 7, ok? 7 mais 4 vai dar 11. 11 mais 1 vai dar 12. Veja só o nosso resultado. A gente somou esses algarismos, tá? Lembra a diferença de número e algarismo? Número é 2.541, algarismo é 2,541. A gente somou esses algarismos, 1 a 1, e deu o número 12. Agora a gente tem que analisar esse resultado. 12, será que dá para dividir por 3? Veja que 12 a gente tem aqui. 12 é divisível por 3. Se a soma desse número resultou em um número divisível por 3, significa que esse número maior aqui, de fato, é divisível por 3 sem que sobre resto, tá? Se você duvida, faz a continha aí rapidinho, tá? Aqui
A nossa preocupação é apenas analisar essa divisibilidade. Não é de fato fazer a conta, tá? Mas pause aí por um momento e faça essa conta que você vai ver que vai dar certo. Vamos ver aqui mais um exemplo. Eu tenho o número 289.647. Como saber assim de cara se dá para dividir ou não por 3? Sem que precise, claro, fazer a divisão. Vamos fazer a soma dos algarismos. Então, a gente vai fazer 2 mais 8 mais 9 mais 6 mais o 4 mais o 7. Então, vamos ver só. 2 mais 8 vai dar 10. Esse 10 mais o 9 vai dar 19. O 19 mais o 6 vai dar 25. 25 mais aquele 4 vai dar 29. 29 mais o 7 vai dar 36. Veja que o nosso resultado final foi 36. Mas, professor, eu não estou vendo o 36 aqui. Assim, ó, pode ser que esse nosso resultado dê um número muito grande. Se ainda tiver dúvida, você pode fazer a soma novamente. Como assim? Pode pegar esses algarismos, que foi o resultado de toda essa soma, e somar de novo. Ou seja, a gente vai fazer 3 mais 6, que vai dar 9. Veja que eu fiz agora em dois processos. O número aqui, quando ele for muito grande, talvez a gente chegue nesse número aqui, não dá para saber de cara se ele é divisível ou não por 3. Então, você pode fazer a soma novamente, sem problema nenhum. Quantas vezes for necessário até chegar em um número pequeno. E veja aqui, somei os algarismos, deu 36, somei novamente, deu 9. E 9 é sim divisível por 3. Dá para dividir. Então, significa que todo esse número grandão aqui também é divisível, tá? Porque a soma, no fim das contas, acabou dando o número 9. No fim das contas é bem simples, basta você ter bastante atenção para entender o conceito. Vamos ver agora um exemplo em que não dá para dividir, tá? Por exemplo, o número 121.132. Primeira coisa que a gente vai fazer é a soma dos algarismos. 1 mais 2 mais 1 mais 1 mais 3 mais 2. Vamos ver o que vai dar. 1 mais 2 vai dar 3. 3 mais 1 vai dar 4. 4 mais 1 vai dar 5. 5 mais o 3 vai dar 8. 8 mais o 2 vai dar 10. E como a gente viu aqui, veja que o 10 não faz parte desse grupo. Então, o 10 não é divisível por 3. Se o 10 não é divisível por 3, esse número aqui também não é. Veja que é bem simples. Eu vou somar esses algarismos e ele vai me resultar em um número. Eu vou analisar se esse número aqui no final é ou não divisível por 3. Se esse número for divisível por 3, significa que esse número aqui grandão também é. Mas se não for divisível por 3, o resultado dessa soma significa que esse meu número maior também não é. Agora a gente vai acompanhar a divisibilidade por 4. Veja só o critério. No caso do número 4, o critério também é um pouco diferente, tá? Mesmo que o número seja muito grande, mas muito grande mesmo, a gente vai ter que se preocupar em analisar apenas os dois últimos, tá? Em qual objetivo? Se aqueles dois últimos algarismos formarem ali um número que seja divisível por 4, significa que todo número grandão também é divisível por 4, tá? Mas como assim os dois últimos algarismos? Veja só, se eles terminarem em alguns desses números que eu vou listar aqui, significa que ele vai ser sim divisível por 4. Olha só. Observem que aqui são todos os números com dois algarismos que podem ser divisíveis por 4. Tá? Todos esses números aqui eu posso facilmente dividir por 4 e dar resto zero. Ou seja, qualquer outro número, por maior que seja, que termine com alguns desses dois dígitos, alguns desses dois algarismos, significa que ele de fato
é divisível por 4. Vamos ver só. Eu tenho o número 4.820.316. Como saber assim de cara que dá para dividir ou não por 4? Basta a gente analisar esses dois últimos algarismos aqui. Tá? Veja que aqui no final eu tenho 16. E 16 eu tenho ali na minha lista. Então significa que sim, esse número aqui eu consigo dividir por 4 sem que sobre resto. Ok? Então ele é divisível por 4 porque termina em 16. E 16 dá para dividir por 4. Vamos ver outro número. Então eu tenho 986.468. Vamos novamente, tá, analisar o final do número, termina em 68. E 68 eu tenho aqui, ó. O 68 é divisível por 4. Se ele termina em 68, que é divisível por 4, significa que todo esse número também é divisível por 4. Vamos ver também esse exemplo aqui. Observem só. Eu tenho 12.913. O número 12.913 termina com o número 13, não é verdade? Mas o 13 eu não tenho aqui nessa minha lista. Eu tenho 12, logo depois eu já tenho 16. Se o 13 não é divisível por 4, todo esse número aqui também não é divisível por 4. Então, X nele, porque não dá para dividir de forma exata, tá bom? Então, a regra do 4 é essa. A gente vai analisar os dois últimos algarismos. Se esses dois últimos algarismos for um número divisível por 4, significa que todo número maior também é. Do contrário, ele não é divisível por 4. Agora a gente vai ver a divisibilidade por 6. E a divisibilidade por 6 não é tão difícil. Por quê? Porque ela vai pegar juntas a divisibilidade do 2 e a divisibilidade do 3. Tá bom? Lembra da divisibilidade por 2? O número tem que ser par, não é? E lembra da divisibilidade por 3? A soma dos algarismos daquele número tem que resultar em um número que seja divisível por 3. E a divisibilidade do 6 vai ter que obedecer exatamente essas duas condições ao mesmo tempo. Tá? Então, na divisibilidade por 6, ela segue Não esqueçam dessa última parte aqui, tá? Essa última parte é muito importante. Não adianta o número ser divisível por 2 e não ser divisível por 3. Ou o contrário. Não adianta ele ser divisível por 3 e não ser divisível por 2. Tem que obedecer os dois critérios ao mesmo tempo. Eu tenho o número 2, 4, 6. Então, eu vou ter que analisar esses dois critérios ao mesmo tempo. Tá? Se passar nos dois testes, significa que ele é divisível por 6. Olha só, a primeira coisa é que a divisibilidade por 2 tem que ser um número par. 246 termina em 6 e é par. Então, beleza. Aqui, ó, obedeceu o primeiro critério. Agora, vamos ver o segundo critério, que é a divisibilidade por 3. Qual é o critério da divisibilidade por 3? É a soma desses números gerar um número que seja divisível por 3. Então, vamos somar esses números aqui. 2 mais 4 mais 6. 2 mais 4 vai dar 6. 6 mais 6 vai dar 12. E lembre que 12, de fato, é o número que dá para dividir por 3, não é? Porque 12 dividido por 3 vai dar exatamente 4. Então, esse número aqui também passa pelo segundo critério. Se ele passa pelos dois critérios ao mesmo tempo, significa que sim, ele é divisível por 6. Tá? Percebam que tem que obedecer os dois ao mesmo tempo. Vamos ver um outro caso aqui. O número 4.712. O que será que acontece com ele? Veja que de cara ele termina em 2. O número que termina em 2 é par. Então, ele sim é divisível por 2. Agora vamos ver a divisibilidade por 3. Qual é a condição? A soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. Vamos ver só. 4 mais 7 mais 1 mais 2. Vamos ver. 4 mais 7 vai dar 11. 11 mais 1 vai dar 12. 12 mais
2 vai dar 14. E o número 14, como a gente viu nos exemplos anteriores, não é o número divisível por 3. Não dá para dividir exatamente. Ou seja, veja que ele obedeceu o primeiro critério, mas não obedeceu o segundo critério. Então, ele não é divisível por 6. Tá? Não esqueça que para ser divisível por 6, tem que obedecer a regra da divisibilidade por 2 e também a divisibilidade por 3. Não adianta obedecer só uma e não obedecer a outra, tá bom? Vamos acompanhar agora a divisibilidade por 8. Talvez a divisibilidade por 8 seja uma das mais complicadas de fazer, porque o critério dela é um pouco mais complicadinho, na verdade. Mas observem só. O critério é esse. Para o número ser divisível por 8, os três últimos algarismos, tá? Mesmo que seja um número muito grande, a gente vai olhar para os três últimos algarismos. E aqueles algarismos têm que formar um número que seja divisível por 8. Tá? Então aqui não tem muito segredo, a gente realmente vai ter que fazer a divisão, de fato, pelo menos daqueles três últimos algarismos, tá? E aí a gente vai perceber se de fato ou não aquele número grandão é um número divisível por 8. Então esse número aqui, ó, que é bem grande, tá? A gente lê como 48.532.128. Agora vamos ver se dá para a gente dividir todo esse número exatamente por 8 sem sobrar resto. Será que dá? Então, como a regra diz, o que a gente precisa analisar é apenas esses últimos três algarismos aqui. Veja que esses últimos algarismos formam o número 128. Então, o que vai interessar para a gente é o 128 dividido por 8. Se esse número aqui der uma divisão exata, significa que todo número maior também vai dar uma divisão exata. Então, vamos ver só. 128 dividido por 8. Eu vou pegar o 12, que aqui eu vou ter 1, porque 8 vezes 1 vai dar 8. 12 menos 8 vai dar 4. Vou descer o 8. 48 dividido por 8 vai dar exatamente 6. 6 vezes 8 vai dar o 48. Eu vou ter resto zero aqui. Veja só, eu consegui dividir exatamente o 128 por 8, deu resto zero. Isso significa que todo esse número aqui também é divisível por 8. Veja que é um pouquinho mais complicado, porque a gente realmente vai precisar fazer a divisão, tá? Mas também é fácil de compreender. Os três últimos algarismos devem formar um número divisível por 8, tá? Essa é a regra. E para terminar, vamos ver a divisibilidade por 9. O que será que acontece com esses números? Olha só a regrinha. Lembram da regra da divisibilidade por 3? Onde a soma dos algarismos tinha que ser o número divisível por 3? Aqui é bem parecido. Na divisibilidade por 9, a soma dos algarismos deve ser o número divisível por 9. Simplesmente assim. E para relembrar, vamos ver aqui alguns dos primeiros números que são divisíveis por 9. Eu tenho o próprio 9, eu tenho 18, eu tenho 27, tenho 36, e assim por diante. Então, se a soma dos algarismos resultar nesse número aqui, significa que ele é divisível por 9. Tá? E também talvez seja preciso que a gente some mais de uma vez. Tá? A gente faça uma soma, se resultar em um número muito grande, eu somo novamente até chegar no número pequeno. Vamos ver só. Eu tenho o número 1080 e vou fazer aquele processo. Eu vou somar os algarismos, 1 mais 0, mais 8, mais 0. 1 mais 0 vai dar 1. E 1 mais 8 vai dar 9. E 9 mais 0 vai dar 9 também. Veja que deu 9. 9, de fato, é o número divisível por 9. Então, significa que esse número aqui, ó, dá para dividir por 9. Vamos ver um outro caso. 7.425.
Vamos fazer primeiramente a soma dos algarismos e analisar o resultado. Então, fazendo essa soma, a gente vai ter assim: 7 mais 4 vai dar 11, 11 mais 2 vai dar 13, 13 mais 5 vai dar 18. E a gente sabe que o 18 é um número que dá para dividir por 9. Então, de fato, se aqui é o número divisível por 9, significa que esse número também é divisível por 9. Veja que o processo é bem semelhante da divisibilidade por 3. Então, você precisa simplesmente saber quando é que dá para dividir por um ou por outro, quando os critérios são semelhantes, tá? E saber distinguir bem a diferença entre eles. Uma coisa que vocês devem entender é que o número pode ter mais que um divisor, tá? Mais que um, mais que dois divisores, enfim, sempre vai depender do número. Observem só. O número 900. Quando eu analiso o número 900, quais critérios de todos aqueles que a gente viu ele obedece? Ou seja, o número 900 dá para dividir por quem? Vamos ver. O número 900 termina em 0, que é o número par. Se é um número par, vamos colocar aqui do lado. A gente vai poder dividir por 2, tá? Ele termina em 0. Se termina em 0, ele também vai ser divisível por 5. E pelo fato de terminar em 0, também vai ser divisível por 10. Então, ele vai obedecer todos esses critérios. Se ele termina em 0, 0, vamos analisar aqui. Ó. Se ele termina em 0, 0, ele também vai ser divisível por 4. Tá bom? Agora, a soma dos algarismos. Se eu pegar o 9 e somar com 0, vai dar o próprio 9. E o 9 é o número que dá para dividir por 3, não é? Então, ele também é divisível por 3. E ele também é o número divisível pelo próprio 9, justamente por causa da soma que vai dar 9. Tá? Veja que o 900, a gente conseguiu todos esses números aqui que são divisores do 900. A gente pode dividir 900 por 2, 900 por 5, 900 por 10, tá? Então aqui foi só uma observação para vocês verem que o número dá para a gente dividir por mais de um número só. Tá? A gente viu lá no caso isolado, separado, mas ele pode encontrar muito mais outros divisores. Tá? Então a nossa aula era essa, agora é só você revisar bastante até fixar todos esses critérios. É isso aí, bons estudos e até mais.